eliminações do Cruz Maltino e do Bahia aumentam a lista de decepções brasileiras na Sul-Americana. Para completar, Matos versus Cruzeiro na busca por um reforço. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para de falar sobre um confronto entre Alexandre Matos e Cruzeiro. Matos que saiu recentemente do Cruzeiro para se tornar o diretor executivo de futebol do Santos, negocia há pelo menos 10 dias a contratação de Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 25 anos de idade que pertence ao América do México. Pois bem, nas últimas horas surgiu a informação de que o Cruzeiro entrou na parada para levar o Brian Rodrigues. O nome de fato interessa, agrada, foi levantado pelo pessoal do Scout, mas a Raposa ainda não abriu negociações, até porque desde a saída do Matos, o modus operandi cruzeirense se tornou bem mais cauteloso e criterioso. Antes de formalizar a oferta, o Cruzeiro estuda de forma aprofundada todos os detalhes do atleta em questão. Pois bem, se eu tivesse que apostar num vencedor, caso o Cruzeiro entre de fato nessa parada, eu depositaria minhas fichas no Cruzeiro, que tem mais capacidade financeira do que o Santos de Alexandre Matos. Santos meio que esbarrou na pedida do América de 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. O salário do Brian Rodrigues também foi considerado alto na Vila Belmiro. Se o Cruzeiro quiser de fato entrar na brincadeira, imagino que vai ter boas chances de contratá-lo. Jogador importante nas últimas temporadas sob o comando do técnico brasileiro André Jardini no América do México. Só para completar sobre o Cruzeiro, Lucas Silva vai para o jogo contra o Corinthians na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena. Ele havia saído da partida contra o Juventude, causando preocupação por conta de dores no joelho. Jogos importantes nesta quarta-feira de Série A do Campeonato Brasileiro, hein? 16ª rodada da competição e com jogos aí que vão agitar o Brasilzão, jogos que vão movimentar as primeiras colocações na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. 7 horas da noite tem Ceará e Mirassol. Também 7 horas da noite Fluminense e Palmeiras. 7h30 Corinthians e Cruzeiro. 9h30 Vitória e Sport. 9h30 Red Bull Bragantino e Flamengo, 9h30 Santos e Internacional, rodada que será encerrada nesta quinta-feira com Juventude e São Paulo. 3 jogos foram adiados, clubes aí que estão disputando o play-off da Copa Sul-Americana, Grêmio e Botafogo, Atlético Mineiro e Fortaleza, Vasco e Bahia. O Cruzeiro defendendo a liderança isolada neste jogo diante da equipe do Corinthians, com mais de 2.000 cruzeirenses marcando presença na Neoquímica Arena. O Cruzeiro chegou ontem à noite em Guarulhos, é onde fica concentrado o Cruzeiro para o compromisso desta quarta-feira. E aí o técnico Leonardo Jardim tem quase todo mundo à disposição. O Fagner não foi relacionado, aí aquela questão contratual, Cruzeiro decidindo não pagar a multa. Lucas Silva recuperado, hein? Com a delegação, treinou e fica a dúvida aí quanto ao aproveitamento dele nesse jogo. Se não der para ele, por precaução, o Eduardo é quem deve começar. Matheus Pereira volta, Wanderson volta. Se não tiver nenhuma surpresa, o Leonardo Jardim pode escalar o Cruzeiro com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva ou Eduardo, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. É o provável Cruzeiro para este compromisso importante, 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que vai ter muito em breve aí Matheus Henrique, jogador trabalhou ontem com o grupo, treinou com bola normalmente e em breve também vai ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Sobre movimentação de mercado, Brian Rodrigues, atacante uruguaio, 25 anos, joga no América do México, é um nome que realmente interessa. Não tem uma negociação em andamento neste momento. O Cruzeiro tem outras conversas também para reforçar o ataque, a diretoria trabalhando para tentar definir o mais rápido possível quem poderia chegar para agregar ao time do técnico Leonardo Jardim. Para mim é o melhor momento dele com a camisa do Cruzeiro. Sério. Para mim, ele está vivendo porque, além de estar mais maduro,
Jogador que não precisa mais sair correndo atrás dos outros, já sabe os atalhos, sabe os caminhos, né? Eu não acompanhei as outras passagens. Dessa última passagem, essa atual, para mim é disparado o melhor momento do Lucas. Acho que contra o Juventude, e até se você projetar o jogo contra o Ceará, eu acho que o Lucas Silva não é tão importante quanto nesse confronto contra o Corinthians. Porque o Corinthians, pressionado pelo seu torcedor, vai partir para cima, e a experiência do Lucas para cadenciar esse jogo, para segurar o adversário, para orientar, porque ele é um dos treinadores desse time no campo, né? Para mim é fundamental, embora o Eduardo tenha feito um grande jogo, é bom a gente sempre ressaltar, como os outros jogadores que entraram, né? Na intenção do Léo Jardim de dar uma segurada, de dar uma poupada em alguns titulares, todos entraram bem. Né? E o Eduardo não foi diferente, mas o Lucas, para esse jogo, para esse confronto, eu considero fundamental. É curioso que o Lucas entra aos 22 do segundo tempo contra o Juventude. Ele se machuca aos 30, até durante a jornada eu dei informação equivocada e o Pance me corrigiu, que ele teria sentido o tornozelo, porque o cara dá uma arrasta, né? Uma rasteira nele, nos dois tornozelos, só que ele cai em cima do joelho. A pancada é no tornozelo, só que ele cai em cima do joelho, e aos 37 que ele é substituído. Ele tentou continuar no jogo, mas viu que poderia agravar a lesão e que estava desconfortável para ele, e aí ele saiu. Mas torço muito para que ele esteja recuperado, porque essa liderança e o seu bom momento, o seu bom futebol, vão ser imprescindíveis para que o Cruzeiro consiga mais um resultado positivo. Sem dúvida nenhuma. Agora, a vantagem, não sei se você vai concordar comigo ou não, a vantagem é como o time está tão bem montado, está tão certinho, se sai uma peça e entra outra, ele continua funcionando bem. Né? Com algumas características diferentes, né? O começo do jogo contra o Juventude ali, você sentia que o time não era tão entrosado, mas evidentemente que todo mundo tem as mesmas informações e tem muito cara bom, né? Muito cara que está vivendo um momento especial, mesmo no banco de reservas. O exemplo disso é o Gabigol. O Gabigol entra como titular, ele tem tido uma minutagem um pouco menor do que a que ele gostaria, ele falou sobre isso, né? O Léo Jardim não tem o hábito, a característica de mexer rapidamente no time, né? Então é muito comum ele mexer aos 40 do segundo tempo, por exemplo, mas o Gabigol joga, faz 2 gols, arrebenta com o jogo, né? Assim como o Marquinhos foi muito bem. Eu falei do Eduardo, o Fagner, que não vai jogar, mas o Fagner e o William, você não vê diferença nenhuma. O Alan Prates entrou no Maracanã e deitou e rolou, e assim por diante. Então é o Cruzeiro vivendo uma fase incrível, maravilhosa, e tem que se aproveitar disso para conseguir mais 3 pontos fora de casa muito importantes. É fazer valer também esse bom momento de invencibilidade. São 15 jogos que o Cruzeiro não sabe o que é perder. No total são 11 vitórias e 4 empates. Eu tô falando de Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão. Então é um pacote recheado de competição, mas que faz valer mesmo essa força do Cruzeiro. O Cruzeiro tá um adversário realmente também de gesto dentro de casa, fora de casa conseguindo vitórias importantes. É um time que vem com moral. Romano, o Cruzeiro vai ter o Vidalba mesmo com aquele choque na cabeça, né? Jogador que é muito aguerrido, machucou ali o olho, ficou muito inchado. O jogador vai para a partida, vem aqui para São Paulo, participou hoje normalmente da atividade. O nosso Alê falava do Fagner, que é uma baixa realmente por uma questão contratual. Vou contar aqui só para nós três aqui, eu, você e Alê. O Corinthians está pagando até parte do salário do Fagner, viu? E ele jogando essa bola toda no Cruzeiro. Então aí tem uma questão contratual, o jogador não pode atuar contra o time paulista. Agora tem uma informação que eu deixei para trazer agora do Matheus Henrique. E é muito legal falar do Mateuzinho. Mateuzinho hoje participando pela primeira vez depois da lesão no dia 9 de abril, lesão no menisco do joelho direito, fez a cirurgia, se recuperou. Eu acho que é uma grande notícia. Xará e Alê, jogador que tem já uma identificação muito grande com o Cruzeiro nos 40 jogos que ele tem, nos 4 gols marcados. Não veio aqui para São Paulo, ainda não dá, né? Ainda tem que fazer uma recuperação de campo, fazer aquela readaptação ao futebol, mas é uma grande notícia sim. O Cruzeiro aqui em Guarulhos chegou ontem por volta das 10 horas da noite, time concentrado aqui em São Paulo para essa partida contra o Corinthians, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse duelo às 7h30 da noite na Arena do Corinthians. E o mister Leonardo Jardim, nessa programação do Cruzeiro, prefere que os atletas treinem na Toca da Raposa. E tem um motivo, eu vou explicar. Por exemplo, o Lucas Silva, ele chegou a ser dúvida, mas o atleta está aqui em São Paulo, uma pancada ali no joelho esquerdo, né, um incômodo que ele teve na partida contra o Juventude, fez exame, já tranquilizou a torcida na segunda, participou ali de um trabalho interno, ontem foi a campo, então o jogador que é capitão do Cruzeiro tem um papel preponderante nessa equipe do mister Leonardo Jardim, vai a campo contra o Corinthians. Outro jogador que vai jogar
outro atleta que vai atuar é o Vidalba. Né? O Vidalba saiu de campo com o olho bastante inchado, né? Por conta de uma dividida, né, de cabeça com o jogador do Juventude. Colocou ali um gelo, tentou melhorar a situação, mas não melhorou não. Está inchado ainda, mas sem problema. É um jogador que tem uma vontade, né, de ganhar, de vencer, e forma uma dupla de defesa muito boa com o Fabrício Bruno, com o William, com o Fagner na direita, que não joga contra o Corinthians, com o Kaique também na esquerda. Até uma informação do nosso Guilherme Pio: o Cruzeiro tem a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro, e se comparado com 2018 e 2023, em 15 rodadas, só tomou 9 gols. Né? Então, é o melhor desempenho do Cruzeiro desde 2006, com a disputa do Campeonato Brasileiro nesse formato, né? Com os 20 clubes no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, Cruzeiro para hoje, com a provável formação de Cássio, William, a zaga de Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, o meio campo de Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, na frente Wanderson e Caio Jorge. Fagner, por essa questão contratual, não veio, e o Cássio reencontrando o Corinthians pela primeira vez na arena do time corintiano. A boa notícia: Matheus Henrique treinou ontem pela primeira vez após a cirurgia no menisco do joelho direito. Não está com a delegação, mas é um jogador importante dessa equipe do Mister Nath.